Nós estamos meditando sobre o nosso Deus, o que a sua palavra tem a nos dizer sobre o nosso Deus. Vamos retomar a leitura da confissão. Sempre é bom lembrar que ela é apenas um norte para nós e está totalmente fundamentada nas Escrituras. Por isso, então, nós estamos utilizando esse texto para nos orientar e tentarmos, passo a passo, compreender um pouco mais do nosso Deus, podermos conhecê-lo um pouco mais, podemos, então, louvá-lo com mais precisão, mais coerência, adorá-lo por aquilo e por quem Ele é. Vamos então retomar aqui a leitura da confissão de fé que diz assim a respeito de Deus, o Deus Trino. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Somente Ele é autossuficiente em si e para si mesmo e não precisa de nenhuma das suas criaturas ou das criaturas que fez, nem delas deriva glória alguma, mas somente manifesta nelas, por elas, para elas e sobre elas a sua própria glória. Ele, Deus, somente é a fonte de toda existência, de quem, através de quem e para quem são todas as coisas, tendo mais soberano domínio sobre todas as criaturas, para fazer por meio delas, para elas e sobre elas, tudo quanto lhe agrade. Todas as coisas estão abertas e manifestas perante Ele. O seu conhecimento é infinito, infalível, independe da criatura, de maneira que para Ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus pensamentos, em todas as suas obras e em todos os seus mandamentos. A Ele, a Deus, são devidos da parte de anjos e de homens toda a adoração, todo o serviço, toda a obediência, que como criaturas eles devem ao Criador, e tudo mais que Ele se agrade em requerer de suas criaturas. Nós estamos procurando andar passo a passo em cada um dos atributos. Aqui são atributos, como nós temos falado, são características, mas a palavra característica parece que ela é muito fraca, para falar de Deus. Então a palavra atributos são manifestações de quem Deus é. Nós vimos aqui que já andamos um pouco, vendo que Deus tem em si toda a vida, toda a glória, e hoje nós vamos ver um pouco sobre sua bondade, que Ele é bondade e manifesta então a sua bondade. Na semana passada, nós vimos que Deus tem em si toda a glória. Então procuramos entender essa palavra que é tão comum entre nós, evangélicos, e que às vezes nós a citamos sem saber o que ela significa. É quase que, tristemente, uma palavra sem sentido, um chavão dito por nós. Então tentamos entender um pouco, à luz da Escritura, o que significa a glória de Deus. A palavra glória, ela tem alguns significados e depende do contexto onde ela aparece na Bíblia, mas em essência ela tem estes sentidos. Honra, Deus tem toda a honra, toda a grandeza, majestade. E aqui Ele é famoso, por assim dizer, por tudo que Ele é, por quem Ele é e pelo que Ele fez, as suas grandes obras, as suas extraordinárias qualidades, o seu esplendor. Então, quando nós falamos glória de Deus, tudo isso com a nossa mente finita e imaculada pelo pecado, nós estamos tentando compreender a grandiosidade de Deus, da sua glória. Vimos que o homem procura glória, ele procura a sua própria glória, mas isso é maculado pelo pecado e ela é passageira, não é
não pertence a nós, às vezes aquelas pessoas que são famosas, que querem ser reconhecidas por algo que elas receberam ou fizeram. Não, Deus, a sua glória está inerente a Ele. Deus é a própria glória. Ela não é adquirida, e ela não é passageira, e ela não depende do reconhecimento de quem quer que seja. Deus, Ele em essência é glorioso. Tudo isso aqui, Ele tem honra, grandeza, majestade, o seu esplendor, as suas extraordinárias qualidades, é porque Deus é assim. Ele não recebeu isso, Ele é em essência, e Ele nunca vai mudar. E a sua glória, a glória de Deus, a sua honra, a sua majestade, ela se manifesta. Como é que ela se manifesta ou se apresenta? Ela se apresenta para nós a partir de sua santidade. A glória de Deus se manifesta. Deus é santo. Deus não tem nada, nenhuma relação com qualquer forma de pecado. A glória de Deus se manifesta em sua justiça. Por Ele ser justo, nada do que é injusto ou nada do que é errado pode prevalecer. E Ele então, Ele deve, por ser justo, punir. Ele deve exercer justiça. Ainda que muitas vezes nós não consigamos ver nesse momento, Deus exerce a sua justiça. E um dia, isso vai ser manifesto a toda a humanidade. Isso é uma forma da manifestação da glória de Deus. Deus também, Ele é glorioso em sua graça, em oferecer o Evangelho, o seu Filho, em dar o seu Filho. Ele é glorioso em apresentar a sua misericórdia, não condenando pessoas que mereciam serem condenadas. Então são formas que Deus apresenta a sua glória, manifesta a sua glória. A glória de Deus é tudo que Deus é e se manifesta por meio destes atributos. E Ele manifesta também, e hoje nós vamos procurar entender, tem enfatizado que tudo que nós estamos trazendo é extremamente limitado. Nós estamos falando de Deus, mas nós temos verdades na Escritura que podem nos dirigir a compreendermos e admirarmos, a louvarmos e adorarmos ao Senhor quando vemos essas verdades. E hoje eu quero ver com vocês sobre este atributo de Deus, toda a bondade. Deus é bom. Esta é uma forma de Deus manifestar também a sua glória. E eu espero que esteja claro que quando nós tratamos sobre os atributos, veja, eu falei de alguns: santidade, amor, justiça, graça, misericórdia e bondade. É muito importante que nós entendamos que eles não são independentes. Deus não é mais amor do que Ele é justo, Ele não é mais santo do que Ele é misericordioso. Nós não podemos fazer essa separação. Deus é tudo isso. E Ele, todos os seus atributos manifestam sem que Ele ignore ou deixe um de lado. Se nós não entendermos isso, nós vamos distorcer a Bíblia, e muitos têm feito, especialmente hoje, em relação à bondade e ao amor de Deus. Porque o que as pessoas querem, e tristemente isso tem vindo para a igreja, é que as pessoas só querem o amor de Deus. E o amor de Deus que as pessoas querem é que Ele não é um amor que não considera a sua justiça nem a sua santidade. É um amor que aceita tudo de qualquer jeito, inclusive a rejeição a Cristo. Então não podemos ver e entender os atributos de Deus. Nós estamos tentando entender cada um deles, mas eles nunca se separam, porque Deus não muda. Deus é tudo isso. Quando pessoas fazem perguntas, por exemplo, se Deus é bom, por que há o mal no mundo? Se Deus é amor, por que Ele condena pessoas ao inferno? Se Deus é todo-poderoso, por que Ele não acaba com a dor? Quando pessoas fazem perguntas assim, e todos nós às vezes fazemos, há duas razões primeiras, ou primárias, eu diria. Primeiro é que essa pessoa ou ela não conhece a palavra de Deus, ou ela rejeita, porque a palavra de Deus traz explicação para isso.
E não dá para responder essas perguntas sem considerar tudo que a Bíblia diz sobre Deus. Nós não podemos responder nenhuma dessas perguntas se nós considerarmos só um ou outro atributo. Se você disser que Deus é só amor, então como é que Deus é amor e Ele condena? Por isso nós não podemos considerar isoladamente os atributos do Senhor. Deus é amor, é graça, misericórdia, gracioso e misericordioso, mas Ele também é santo e justo. Nós precisamos ter isso em mente para que possamos ver sobre a bondade de Deus. Aqui uma citação de um irmão que fala sobre isso, o irmão Eric Alexander, ele diz assim: é vital lembrarmos que a bondade divina, como os outros atributos de Deus, não pode ser considerada isoladamente. Deus nunca exercerá sua bondade de qualquer maneira que faça com que ele deixe de lado quaisquer outros de seus atributos. Deus, ele exerce bondade, mas nós nunca podemos separar sua bondade da sua graça, misericórdia, da sua santidade, da sua justiça. Isso é importante que nós entendamos. E eu queria então, a partir disso, eu tenho procurado fazer aqui divisões em algumas frases ou tópicos, no sentido de facilitar a compreensão, e eu espero que nos ajude, pelo menos para mim, me ajuda a meditar, a refletir. Primeiro ponto, então, em relação à bondade do Senhor, ou essa frase, essa sentença da confissão, que diz que Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda bondade. Primeiro ponto é que somente Deus é essencialmente bom. Só Deus é em essência bom. Ele sempre foi bom. Ele é bom. E isso é importante nós entendermos, especialmente quando nós comparamos com a bondade, e aqui muito bem, entre aspas, humana. No nosso contexto hoje, não há bondade humana. Após a queda, não há mais bondade humana. A Bíblia afirma claramente que Deus é bom. Salmo 136, verso 1, diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua benignidade dura para sempre. Deus é o único ser realmente bom, em essência bom. Ele é bondade. Não há em Deus nenhuma expressão de maldade em seu caráter, em seu ser. E aí então a sua bondade, ela é expressa por meio da sua justiça, amor, perdão, graça, misericórdia. Veja, entende como é importante nós não separarmos os atributos? Porque senão a gente começa... O que é bondade? Não, Deus manifesta a sua bondade por meio da sua justiça. Quando Ele pune alguém que cometeu um erro, Ele está sendo justo e manifestando a sua bondade. Quando Ele perdoa alguém que se arrepende, Ele está manifestando a sua bondade. Então, mas Deus é essencialmente bom. Deus, é importante entendermos, nunca é corrompido pelo mal. Deus nunca é influenciado pelo mal. Então, mesmo quando nós vemos Deus agindo, por exemplo, no Velho Testamento, quando Ele manda os hebreus chegarem àquelas nações pagãs e destruírem aquelas nações e não deixarem ninguém vivo, Deus não está sendo influenciado pelo mal. Há uma razão ali para Deus fazer aquilo, ainda que nós não consigamos entender plenamente. Deus nunca é corrompido ou influenciado pelo mal. E aqui nós temos duas palavras, benignidade e bondade. Normalmente, elas aparecem na Escritura como sinônimos. Não, o que é bondade e o que é benignidade? Em essência, é a mesma coisa. Mas nós podemos também trazer uma compreensão e talvez fazer uma distinção que alguns irmãos fazem e que eu acredito que ela seja boa e didática para nós entendermos. E aqui tem uma separação. O que significaria então benignidade?
A benignidade está relacionada com o caráter da pessoa, com aquilo que ele é. Então, Deus é bom. A bondade é a manifestação da benignidade. Bondade é como Deus manifesta a sua benignidade. Isso talvez é uma forma didática para nós entendermos, mas é importante que nós não façamos essa distinção. Todas as vezes que essa palavra benignidade ou bondade aparecer, nós não temos que fazer essa distinção. Mas há algumas realidades que nos mostram isso. Eu quero ver um texto com vocês que respalda isso. Então, a bondade é a manifestação exterior da benignidade. Porque Deus, ele é benigno, ele manifesta a sua bondade. Gálatas capítulo 5, e aqui é um texto, versículo 22, para nós entendermos essa distinção, e essa é uma das, eu tenho visto algumas versões, especialmente no fruto do Espírito Santo, que elas são, às vezes eu acho que elas distorcem, querendo ajudar, elas acabam distorcendo. A melhor versão para o fruto do Espírito é essa versão revista e atualizada. E ela diz assim, fruto do Espírito, é que aqui nós vemos uma distinção. Diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Nós vamos ler esse texto para mostrar distinção entre benignidade e bondade. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Provavelmente, se você vai estar com uma Bíblia aí, pode ser que não tenha distinção benignidade e bondade. Mas essa é a melhor, de acordo com o original. E aqui nós vemos, então, uma distinção da bondade como consequência da benignidade. Alguém que é benigno, e olha só, mas não é só Deus? Mas aqui nós estamos vendo quem tem o Espírito Santo. Nós vamos entrar nisso. O Espírito Santo é Deus. O homem, naturalmente, nós vamos dizer que ele não é bom. Mas quando ele crê em Cristo, Deus concede a capacitação por meio do Espírito dele ser e exercer bondade. Por isso que está falando aqui do Espírito, então, ele é benigno e a sua benignidade vai se apresentar em atos de bondade. É importante que nós entendamos, nós vamos ver isso, né? Que essas características, o fruto do Espírito, aí a gente às vezes fala frutos, não, é um fruto que se manifesta dessas formas. O fruto do Espírito só é possível para aqueles que têm o Espírito. E somente têm o Espírito aqueles que foram regenerados pelo Espírito, convertidos pelo Espírito, se arrependeram de seus pecados, creram em Cristo como Senhor e Salvador. Fundamentalmente, quando nós falamos da bondade de Deus, então, nós estamos falando que Deus é bom em seu ser. E se Ele vamos usar essa palavra para tentar entender, se o Senhor é benigno, ou seja, a sua essência é de bondade, Ele vai manifestar a sua essência em obras. E aqui então o segundo ponto é, se Deus é bom, Ele criou tudo bom. Porque se Deus é essencialmente bom, tudo que Ele criou é bom. Absolutamente tudo que Deus criou, na sua origem, foi criado com bondade, ou com a característica da bondade de Deus. Isso é claro, né? Se Deus é bom, Ele não poderia criar nada mal. Deus não poderia criar nada que fosse contrário a Ele. O problema é que hoje nós não conseguimos ver isso, né? Com clareza. Nós não conseguimos ver, porque nós estamos num mundo, de acordo com a palavra, que jaz no maligno. Todas as esferas da sociedade, da humanidade, estão imersas, e a palavra é forte, jaz, aqui jaz. Está afundado no maligno, tudo está maculado pelo pecado, jaz no maligno. Então como é que você começa? Mas espera aí, Deus criou tudo bom, mas olha como está. Mas a palavra de Deus diz que Ele criou tudo bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. E é maravilhoso esse texto.
aqui no final da criação, e é claríssimo em dizer. Gênesis 1:31 diz assim: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Claro, foi feito por Deus. Passaram-se a tarde, a manhã, e esse foi o sexto dia. Esse é o relato do fim da criação. Quando, depois de Deus ter criado tudo o que existe, tudo havia ficado muito bom. E eu não tenho dúvidas nenhuma que até esse momento não houve a queda. A queda acontece em algum momento depois disso. A Bíblia não fala. Há irmãos que vão dizer que a queda acontece no período, aquele intervalo do versículo 1 para o versículo 2 de Gênesis 1, onde ali então havia trevas sobre a face do abismo, a treva consequência. Não. Tudo que Deus criou, eu procurei trabalhar isso nos estudos em Gênesis algum tempo atrás, tudo que Deus criou era bom. Fala dos céus, os seres nos céus. Não havia mal, nenhuma expressão de maldade. Tudo Ele criou e havia ficado muito bom. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, Paulo está falando, no versículo 4, Paulo está falando, se você for ver um pouquinho antes, ele está falando de falsos profetas. Uma das características, há várias características para identificar falsos profetas, mas essas são bastante interessantes. Primeiro, que falsos profetas proíbem o casamento em alguns contextos. Proibir casamento, você conhece alguém que faz isso? E alimentos, proibir alguns tipos de alimentos. Paulo está dizendo ali que isso é característica de falso ensino. Por quê? Porque no versículo 3 ele diz que Deus criou isso. Deus criou o casamento. Quem pode proibir uma pessoa que queira se casar? Mas falsos ensinos fazem assim, em nome de Deus. Mas o ponto é, versículo 4 que eu queria ver com vocês. Versículo 4 diz assim, de 1 Timóteo 4:4, diz: pois tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graças, nada é recusado ou recusável. A ênfase que nós estamos vendo aqui é que tudo que Deus criou, na sua origem, é bom. Deus criou os alimentos para o homem, isso é bom. Deus criou o casamento é bom. Algo criado por Deus não pode ser ruim, não pode ter nada de mal. O contexto aqui é de profetas, falsos ensinos, legalistas. Mas o casamento e a comida são coisas boas, não há mal, não há pecado nelas. Por quê? Porque Deus criou. E isso se aplica a tudo que Deus criou. Deus criou o universo, Deus criou o nosso planeta, Deus criou os animais, Deus criou seres espirituais. Deus criou o homem. Tudo que Deus criou é bom. Aí a pergunta, terceiro ponto, por que está mal hoje? Porque houve a queda. A expressão queda é para dizer aquele momento em que o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entrou na humanidade, tudo que Deus criou passa a receber uma influência do pecado. Então hoje nós não conseguimos ver plenamente a bondade de Deus em tudo que Ele criou, porque nós estamos influenciados pelo pecado. Os seres espirituais e os seres humanos que foram criados por Deus foram criados bons. Veja, eles não são em essência. A bondade não é essência, a bondade foi dada por Deus. Mas Deus deu-lhes a capacidade de escolher. Criou seres que tinham a capacidade, entenda, tinham a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Eles tinham. Mas nós não sabemos como acontece a queda do primeiro, daquele que nós entendemos ser um anjo, ainda que a palavra de Deus não seja tão clara em relação a isso, daquele anjo que foi criado por Deus bom,
mas se rebelou contra Deus, então hoje é chamado de o diabo, Satanás, a antiga serpente. E junto com ele, vários anjos criados bons se rebelaram contra Deus. Esses seres espirituais, então, eles são colocados à parte de Deus por causa do seu pecado, e então Satanás vem em um momento da história e vai influenciar e tentar Adão e Eva, para que eles façam o mesmo que ele fez, e nós sabemos que eles desobedecem. A desobediência a Deus chama-se pecado e traz todas as suas consequências que nós vemos hoje nas mais diversas formas em todas as áreas da vida. A Bíblia não é clara em relação a como foi a desobediência de Satanás, ainda que tenhamos alguns textos, Ezequiel, por exemplo, mas não dá para saber exatamente como isso aconteceu. O fato é que houve um momento em que Satanás e os seus anjos, que passaram a ser demônios, como nós cantamos aqui antes, eles se opuseram então a Deus, e Satanás levou o homem a tomar uma decisão. O homem era totalmente responsável, ele poderia dizer não, mas ele desobedeceu, e então hoje o mundo está assim, criado bom, mas hoje totalmente manchado pelo pecado. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, ele é um texto que eu gosto porque ele resume o que aconteceu. E aqui falando especificamente do homem: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus criou o homem reto. Deus criou o homem bom, com uma bondade dada por ele. Mas o homem buscou muitas astúcias, uma outra palavra para várias formas de pecado que nós vemos hoje. E a partir deste momento, o homem perde então essa característica de bondade recebida por Deus. O homem agora não pode mais fazer o bem em essência. Esse é o retrato que nós vemos hoje. Por isso que é difícil nós vermos bondade hoje. A bondade de Deus, mas ela está aí. Isso nós podemos perceber a partir do momento que nós cremos em Cristo, que nós nos relacionamos com Ele, nós conseguimos ver, sem, é claro, desconsiderar todo o mal que existe, mas nós podemos ver a partir de Cristo. Romanos capítulo 3, os versículos 10 a 12, então, vai mostrar o retrato do que é hoje o homem sem Deus. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, mostra o que é a humanidade hoje sem Deus. Diz assim, e o texto é absolutamente claro: como está escrito, não há nem um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, nem um sequer. Nenhum ser humano descendente de Adão foge a essa regra. Nenhum. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus, não há nenhum justo, nenhum ser humano descendente de Adão. Isso inclui eu e você. Tem um ser humano que fez, que não se enquadra, mas ele não é descendente de Adão, que é o Deus encarnado, Jesus. Irmãos, isso aqui não é uma hipérbole. Uma hipérbole é uma figura de linguagem que não, você quer mostrar que alguma coisa é muito grande, você usa uma imagem muito grande. Isso é realismo. Isso é a descrição do que nós somos, não é uma força de expressão. Eu e vocês, sem Cristo, somos isso. Eu, vocês e todo ser humano que já existiu. Após a queda, nenhum descendente de Adão pode mais fazer o bem. Não é isso que eu tenho. Não há ninguém que faça o bem. Em essência. Em verdade. Mas como? Tem gente que faz coisas boas. O homem no pecado pratica ações que produzem algo bom. Nós estamos dizendo isso. Quando você, por exemplo, ajuda alguém que está necessitado, se você está fazendo isso a parte de Cristo,
A sua motivação não é boa, mas o ato em si gera algo bom. Mas a motivação sem Cristo não é boa. E é isso que eu estou dizendo, que em essência, a motivação no fundo não é boa. Mas como a motivação ela pode ser religião, por exemplo? Eu vou fazer isso. Ó Deus, estou fazendo. Eu posso não dizer para ninguém. Eu posso dar milhões e não dizer para ninguém. Eu digo isso que eu gosto de ajudar as pessoas. Mas sem Cristo, ninguém faz o bem em essência. Pode ser por ego, pode ser por fama, elogio das pessoas. Olha, eu não quero aparecer, não quero. Olha o que aquele homem fez. Pode ser reconhecimento, pode ser camuflagem. O interior é podre, mas ele manifesta exteriormente com atos de bondade. Nem sempre é possível ver, mas o fato, irmãos, é que sem Cristo não há ninguém que faça o bem. Quer um exemplo de bondade que foi há pouco tempo descoberta? O João de Deus. João de Deus. Quem diria que até que fosse feito aquilo descoberto, a podridão diria que aquilo lá era ruim? Irmãos, isso acontece com todo aquele que não crê em Cristo. Pode não aparecer, mas ninguém faz essencialmente o bem. A partir de Cristo é impossível, porque nós não temos mais condição de fazer o bem sem Cristo. O Senhor Jesus, convivendo com um homem, ele vai dizer em pelo menos duas ocasiões. Primeira, quando um homem rico vai até ele e o chama de bom. Lucas capítulo 18, versos 18 a 19. Aquele homem rico, religioso, ele chega, bom mestre, assim como Nicodemos, mestre. E aí então ele vai conversar com Jesus, aquele homem. E o discurso dele exteriormente é maravilhoso. Olha o que diz então o texto. Certo homem de posição, homem rico, perguntou a Jesus, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Aquele homem está falando com Jesus como se fosse um homem. Jesus não está negando que ele seja Deus aqui. Você está achando que um homem, não há homem bom. E aqui é importante nós entendermos, aquele homem, Jesus então diz, tá, então faz o seguinte, guarda todos esses mandamentos, não mate, não roube, não adultere. Eu tenho feito isso, tudo isso, então vende tudo que você tem e dá para os pobres. E aquele homem sai e vai embora triste. O que Jesus quis dizer com isso? Não é que tem que vender, fazer voto de pobreza para ser salvo, que tem que guardar os mandamentos para ser salvo, ninguém pode fazer isso. Ele quis mostrar para aquele homem que ele não tem condição. O ponto é que Deus está dizendo em Cristo que não há ninguém bom. É o que Paulo diz, não há ninguém que faça o bem, senão Deus. Segunda ocasião que Jesus trata, e aí ele fala também de maneira clara, Mateus capítulo 7, versos 9 a 11. E aqui ele vai dizer que os maus, é isso que eu estou querendo que nós entendamos, mesmo os maus têm condição de fazer boas ações exteriormente. E o que me impressiona, eu nunca tinha me atentado a isso, Jesus está falando para os seus discípulos. Eu não queria nem acreditar que isso era verdade, mas é isso que está dizendo o texto. Mateus 7, 9 a 11, diz assim, qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus está falando para vocês, que tem o Pai no céu, está falando para cristão, vocês são maus em essência. Nós somos assim. Apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quando um ladrão
um assassino, um político corrupto, rouba, ele tira do fruto do seu sustento e ajuda o seu filho. Ajuda, ele está ajudando. Mas a essência, a bondade nisso, é claro que não. Ele está fazendo por alguma razão, mas não por bondade, porque não há bondade no homem. Jesus está falando para os seus discípulos, é claro que a partir do momento que alguém crê em Cristo, Cristo concede por sua graça a capacidade de exercer bondade. Mas não é inerente a nós, não é nossa capacidade. Ninguém tem essa capacidade. Sem Cristo não há nenhum bom, nenhum sequer. Não dá para entender, então, que não dá para comparar a bondade de Deus com a bondade do homem. Outra verdade é que Deus usa o mal para o bem. E aqui, irmãos, é importante nós entendermos, nós que cremos, a dor, o sofrimento, a morte, enfim, o mal que veio por causa do pecado, devido à queda, são usados por Deus para o bem. Deus, neste mundo, um dia toda a expressão de mal vai acabar. Mas Deus usa em sua bondade o mal para um fim bondoso. Ainda que no momento, o problema é a gente vê isso na hora. Quando algo ruim está acontecendo, nós não conseguimos, porque nós perdemos o foco que é Cristo. Se nós olhássemos para o Senhor, nós compreendemos, mas nós surgiu, olhamos para e perdemos o foco. É o exemplo, eu gosto de pensar no Pedro, no barco. Na tempestade, Pedro fala, Senhor, manda que eu vá até o Senhor, eu vou. Enquanto ele está olhando para Cristo, ele está, uma hora que ele olha o negócio à volta, ele começa a afundar. Há um poder em Deus, em sua bondade, de usar inclusive o mal, do qual ele nunca é responsável, para tratar. Irmãos, quando nós dizemos que eu creio na soberania de Deus, isso é a aplicação prática de crer na soberania de Deus. Está acontecendo tudo de errado. Deus está no governo, ainda não consigo ver nada. Deus, e tem um propósito para isso. 2 exemplos também na Escritura. O caso de José, vendido como escravo por seus irmãos. Quer maldade? E o que ele fez? Ele estava transmitindo o que Deus falou para ele. E os irmãos dele ficaram com inveja. Venderam ele como escravo. E arquitetaram tudo aquilo que a gente sabe. Mentiram, falaram para o pai que morreu. Naquele momento, José não está entendendo nada do que está acontecendo. Nem ele, nem Jacó, não estão sabendo. Mas Gênesis capítulo 50, versículo 20, José vai entender quem estava no governo, quem estava no controle. Gênesis capítulo 50, versículo 20, depois de todos aqueles anos de sofrimento, de perseguição, de injustiça, de maldade sendo feita contra ele, ele consegue ver algo. Quando ele se reúne com seus irmãos, então ele vai dizer, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus usou o mal para criar algo que não foi só para a família dele, foi para a nação de Israel. Deus faz isso? E será que ele... Não, acho que está acontecendo umas coisas, eu vou ter que mexer umas peças. Isso está determinado. Está estabelecido. Quem estava por trás de tudo isso? Ao falar de mal para bem, de transformar, usar o mal para o bem, não tem como nós não olharmos para a cruz. Quer maior maldade do que a cruz? E a cruz para Cristo. A cruz em si já era uma expressão de maldade, de punição severa, cruel. Mas a cruz para Deus, o Filho de Deus. João capítulo 19, versículo 11.
Pouco antes da cruz, Jesus está diante de Pilatos. E Pilatos está fazendo uma proposta, vamos fazer um acerto aqui, eu tiro você da cruz. E a resposta de Jesus sempre me fascina. João 19:11. Jesus está falando para o governador que poderia, do ponto de vista humano, tirá-lo da cruz. É impressionante. Deus está falando com aquele homem. Jesus disse para Pilatos: você não teria sobre mim poder algum se ele não fosse dado de cima. Se eu não quisesse, eu estou aqui porque eu quero. O mal na cruz, levar Deus encarnado sem pecado injustamente para a cruz. Qual a consequência desse mal? Hoje nós temos passagem eterna para a eternidade por causa da cruz. Hoje eu conheço a Deus por causa da maldade da cruz. Deus usa o mal para o bem. O problema é que na hora que vem nós não conseguimos, nós não queremos ver. Nós não vamos diante do Senhor, me capacita a passar por isso para a sua glória, não importa quanto tempo, Senhor. Eu devo olhar para o Senhor. E o texto de Romanos 8:28, nós sabemos de cor, está falando para nós. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que foram salvos. Todas as coisas, e é óbvio que todas as coisas são as coisas ruins, injustiças que nós soframos às vezes. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, mas eu estou sofrendo. Deus é bom. O quinto, a bondade de Deus se manifesta a todos, mas de formas diferentes. Antes da queda, o homem tinha a bondade recebida por Deus. Lembra, não é inerente. A bondade vem de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Ele recebeu a bondade, ele poderia exercê-la, mas depois da queda o homem tornou-se mau. Por isso nós vemos que o homem tornou-se totalmente mau, totalmente depravado. O homem não tem capacidade de exercer o bem em essência. Ele vai fazer alguma coisa boa exteriormente com uma razão, uma motivação. Isso é o retrato de todo mundo sem Cristo. Gênesis capítulo 6, versículo 5, é um dos textos que retrata, e é o que parece nós caminhamos agora. E esse texto, ele mostra a humanidade sem Deus pouco antes de Deus destruí-la. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Olha que eu e vocês somos. Quando eu digo eu e vocês, nós éramos assim, mas hoje nós cremos. Aqueles que cremos, não somos mais pela graça de Deus. Mas olha o que o homem é sem Cristo. Deus viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. A essência do homem é essa. Sabe por que nós não somos piores do que nós somos? Hoje nós temos Cristo. Mas sabe por que o mundo sem Cristo não é pior? Porque Deus está retendo. Deus está segurando. Mas às vezes ele entrega o homem a fazer o que ele quer, e quando ele entrega o homem a fazer o que ele quer, ele faz isso, que é natural dele, o mal, em todas as esferas. Novamente, não é uma hipérbole, esse é o retrato da humanidade sem Cristo. Um ser que não pode fazer nada de bom em essência, a não ser que Deus faça uma intervenção. Mas Deus mostra sua bondade a estes também, mesmo aqueles que rejeitam. Mateus capítulo 5, versículo 45. O que nós estamos ouvindo é uma bondade
que vem para bons e maus. Ele, Deus, faz nascer o seu sol, nunca tinha me atentado isso, o seu sol, o sol de Deus, sobre os maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Maus e bons, justos e injustos, mas nós não vimos em Romanos capítulo 3 que não há nenhum justo, ninguém que faça o bem? É uma contradição? Não. Nós vimos que aqueles que creem em Cristo, eles recebem a bondade dada por Cristo, e agora não são mais, nós somos justos agora, mas se você passou a ser uma pessoa boa, não. Deus me atribui a bondade e a justiça de Cristo, e Ele olha para mim por meio de Cristo, para aqueles que creem. Os que recebem a bondade e a justiça de Cristo, agora por causa da bondade deles são bons, agora por causa da justiça deles são justos, não é isso? Não é um pilar da nossa fé? A justificação em Cristo, nós somos tornados justos em Cristo. Mas Deus mostra a sua bondade ainda sobre maus, sobre aqueles que o rejeitam. Deus é bom. Como Deus transforma maus em injustos? Como Deus transforma uma pessoa injusta em justa? Como eu e vocês, porque eu estou partindo do princípio que todos que estão aqui creem, mas se você não tem certeza ainda, como é que você pode ser feito justo? E aqui então o nosso último ponto. A maior expressão da bondade de Deus é Cristo. Deus foi grandiosamente bom em criar o homem. Deus foi maravilhosamente bom em dar tudo que o homem precisava e muito mais. Deus foi maravilhosamente bom em dar ao homem que Ele criou a possibilidade de um relacionamento com Ele. Não era isso? Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele tinha, na viração do dia, de acordo com Gênesis, contato com o homem. Tudo que o homem precisava, muito mais Ele dava. Ele deu tudo para o homem. Tudo. Numa realidade onde não havia nada de mal. Nenhuma forma de pecado. A tentação é, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Por quê? Porque do mal eles não sabiam. Mas o que o homem fez? Rejeitou a Deus. O homem rejeitou a Deus. Ele desobedeceu a Deus. E ele pecou contra Deus. E se Deus fosse somente justo, lembra? De que nós precisamos ver de todos os atributos. Se Ele fosse somente justo, Ele poderia condenar toda a raça por causa do pecado. Ele estaria exercendo sua justiça. Mas Ele é bom. Ele é bom e por isso então Ele dá. Lembra? O benigno mostra bondade. E a maior expressão de bondade de Deus foi dar o seu Filho. João capítulo 3, um dos textos que nós deveríamos saber de cor, mas não na mente, na boca, mas no coração. 3, 16 e 19, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, o seu Filho unigênito é Cristo Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você consegue ver? Não é que ele vai ser condenado. Todos nós já estamos condenados por causa do pecado. Por isso que se Deus condenasse a todos sem oferecer o Cristo, Ele seria justo, nós já estávamos. Mas Ele foi bom e deu o seu Filho. A condenação é essa, isso é que impressiona. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mesmo Deus expressando
mostrando a sua maior expressão de bondade, mandando seu filho, o homem continua dizendo: eu não quero. Deus, sendo Deus, não precisava ter criado nada, não precisava ter dado nada ao homem que ele criou. Mas em sua bondade, ele fez tudo isso. Deus não precisava salvar nenhum pecador injusto, mau, que se rebelou contra ele. Mas em sua bondade, ele deu o seu Filho, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus exerceu a sua bondade em dar o seu Filho. E todos aqueles que nele creem não mais serão condenados. Você está em qual dos grupos aqui? Daqueles que recebem a Cristo? Ou daqueles que continuam amando mais as trevas do que a luz, que é Cristo? Hoje eu creio em Cristo. Cristo é minha vida. Mas eu sei que se Ele não tivesse feito, eu continuaria amando as trevas. Mas Ele, por amor, graça, misericórdia e bondade, não somente deu, mas concedeu o Espírito Santo para me mostrar quem eu era e quem eu sou. E me revelar Cristo, mostrar o que Cristo fez. Ninguém tem o poder de levar uma pessoa à fé. Mas nós, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir de Cristo, do Evangelho. Você ouviu de Cristo. Meu desejo e a minha oração é que cada um de nós tenha plena convicção de que a morte de Cristo foi a nossa morte, de que o seu sangue derramado foi por nós e de que a sua ressurreição Ele nos deu uma nova vida. Minha oração é que você creia, que o Espírito Santo revele. Amém.